Olá, esse é o canal de atualidade cosmética e eu converso com Ivana Menezes, diretora da BR Brands. Tudo bem, Ivana? Tudo bem, Alane? Bom dia. Bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Ivana, a BR Brands opera no mercado de importação, né, e tem uma presença muito forte na categoria de perfumaria, né, com a distribuição no Brasil da perfumaria da marca La Rive. Arrigue. Você falasse um pouquinho de como tem sido a performance desse segmento da perfumaria, né, que é uma perfumaria importada, mas que ocupa um espaço ali, que opera no mercado de mass market também, né, então tem competidores tanto internacionais quanto locais, e que não tem, obviamente, o grau de holofote que tem o mercado, as marcas de luxo tradicional, mas é um mercado que cresce, que tem um espaço bem consistente aqui no Brasil, né? É verdade. Bom, o trabalho que a gente tem feito com a marca é um trabalho bem interessante, porque, como você mesmo disse, a gente não está nem no segmento seletivo, nem no segmento tão massivo. A gente está aí num segmento bem intermediário. E o que a gente acredita é que essa situação do preço que a gente pratica no mercado com a Rive é uma situação justa para aquilo que o consumidor pode pagar neste momento, e a entrega do produto com a qualidade que ele tem justifica a compra. Hoje a gente está falando de uma perfumaria que está na faixa de preço aí dos 60, 70, 80 reais. Olha, antes dessa situação toda pandêmica, da alta do dólar, o produto se posicionava entre 59 e 69 reais, né? Com essa situação toda de alta cambial, o produto hoje ele se posiciona entre 79 e 89 reais. Tá. Isso impactou o mercado de alguma forma? Vocês sentiram uma retração ou muita reclamação dos parceiros lojistas, ou eles entenderam a situação também? Eu acho que foi meio termo, sabe? Porque, como todos acompanham a situação, estão cientes da situação econômica, eles conseguem entender essa variação. Se eu te disser que foi uma aceitação fácil, nunca é. Aumentar preço nunca é. Mas eu acho que esse é um momento, esse momento que a gente está vivendo econômico, é justificável. Uhum. A gente tem visto, Ivana, alguns bons números, né? Surpreendentemente, alguns bons números do mercado de perfumes do Brasil. A ABPEC tem divulgado alguns dados e a categoria tem crescido em um dígito alto na comparação com o ano passado. Obviamente, os dados da ABPEC refletem a indústria nacional, né? E aí você tem o impacto de uma ou duas grandes empresas que cresceram muito nesse período. Mas eu queria entender se vocês, com La Rive, viram esse crescimento também, se a categoria de perfumaria como um todo está crescendo, está forte nesse momento no Brasil. Para nós, esse crescimento também reflete, tá? A gente teve em relação a 2019, a gente teve um crescimento bem considerável. E a gente acredita, para os nossos negócios, que esse crescimento, ele se mantém, né? Não vou te dizer que ele vai crescer muito mais além, mas a gente vai conseguir se manter saudável no mercado. Uhum. A gente conversava antes de iniciar a gravação, né? E você dizia que quando a pandemia estourou em março, vocês pararam, acharam que poderiam reduzir, deveriam reduzir aí os pedidos. Depois você comentava que vocês já fizeram um ano de 2019 e agora, né? Qual que é a expectativa? E também como é que vocês reagiram a essa situação? Porque vocês trabalhando com importação, vocês também têm que ser muito rápidos, né? Não dá para mudar a chave da fábrica, né? Precisa pedir, transportar. Sim, na verdade a gente entrega o nosso planejamento do ano seguinte sempre no trimestre anterior, do ano anterior, né? Então, em setembro do ano passado, a gente já havia entregue o planejamento de 2020.
Com a situação da pandemia em março, a primeira semana, quando tudo estava muito aterrorizante, eu e o restante da diretoria da empresa, nós sentamos e falamos, e agora? Possivelmente isso vai mudar. Conversamos com os nossos fornecedores, no caso especificamente, não, porque a gente, além da La Rive, a gente tem uma outra marca, e o que a gente falou é o seguinte, olha, a gente já tem todo o planejamento traçado, vamos aguardar um pouco mais para saber em que pé fica a situação. Possivelmente vai haver uma mudança, né, para menos. Mas a gente não tomou nenhuma decisão, decidimos aguardamos o mês de março todo. A gente já tinha vários embarques chegando, que já estavam planejados, que era para suprir os meses de mãe e namorados. Esses embarques já estavam no mar, já estavam chegando em terras brasileiras. E naquele momento a gente pensou, olha, qual é a saída? A gente deixa ele paradinho lá no armazém alfandegário, ou a gente libera, né? E naquele momento o dólar todo, né? O euro, o dólar que a gente compra em euro, o câmbio totalmente nervoso, e a gente parou para pensar e imaginar assim, é melhor agora ou espera um pouco mais? Então, naquele momento, a gente decidiu fazer agora, né? Vamos fazer agora, vamos trazer para dentro de casa, porque a gente tem um mercado esperando, né? As lojas estavam fechadas e tudo mais, mas o mais interessante, Alane, algumas lojas fechadas, mas o mercado eletrônico comprando, e comprando muito. Uhum. Não houve uma paralisação, nós não paramos, tá? Toda a equipe, a gente não falou sobre isso, mas a equipe de escritório, tudo, a gente estava no modelo home office, mas como a gente opera logisticamente, nosso parceiro logístico também trabalha com medicamentos e outros produtos, outras categorias de produtos, ele fica em outro estado, ele não paralisou as suas operações. Então, a nossa operação estava ali, funcionando também. Então, a gente, em 2 meses, a gente chegou à conclusão que não havia necessidade de mudar o forecast anterior, até porque a gente continuou vendendo. Março, abril foi, né, a gente teve uma redução bem drástica, mas maio, a gente cobriu o mês de maio do ano anterior, a gente teve um crescimento em junho, em julho, agosto, e a gente já está dando uma revisada no terceiro trimestre para dar uma pequena adequada aí no forecast para o final do ano. Ivana, o forecast original de vocês previa um crescimento de quanto em termos percentuais para 2020? Olha, a gente teve um planejamento olhando para 2019, considerando um crescimento na casa de 30% a 40%. Tá, quer dizer, vocês vão crescer, então, um pouquinho acima disso ainda esse ano. Uhum. Perfeito. E em termos de canal, né? Você falou já do mercado eletrônico, o mercado físico para essa categoria, ele é maior do que a distribuição seletiva tradicional, mas ele ainda é um mercado limitado em número de portas, né? Vocês estão em cerca de 7.000 portas. Como é que você enxerga a evolução dos canais, do próprio comércio eletrônico e de modelos como InstaShop, venda por WhatsApp? Os lojistas físicos que vocês atendem conseguiram se adequar a essa nova realidade? Você sabe, Alane, que a gente, nesse tempo de março até agora, a gente acompanha os nossos clientes todos, a gente teve algumas situações pontuais de um ou outro cliente que encerraram suas atividades, mas a gente teve uma abertura, um histórico de novos clientes maior do que aqueles que fecharam as portas. Por quê? O cliente que atua no mercado eletrônico, muitas vezes ele tem aqueles que operam, que compra e faz esse trabalho domesticamente, e tem aquele que se estabeleceu com CNPJ, tudo bonitinho. Então, a gente teve um número de abertura considerável nesses 3, 4 últimos meses. Uhum. De lojistas que já operavam no mercado e abriram um canal novo ou
não, de gente que entrou no mercado para revender. Olha, gente que entrou, tá? Porque assim, os clientes que já existiam acabaram migrando para assim, não vou falar migrando, porque eles continuam com seus estabelecimentos e inovaram. Então, eles acabaram entrando também no comércio online. Porém, a gente também tem casos de novos clientes, os novos entrantes. Olha, eu decidi mudar o meu segmento de trabalho e eu vou abrir uma perfumaria que também vou atuar no mercado eletrônico. Então, a gente teve esse crescente no nosso negócio. Nesses 3 últimos meses, a gente teve vários novos clientes. E qual que é o balanço de vocês hoje entre vendas para o canal online e vendas para o canal lojas físicas? Como eu tinha te dito anteriormente, por conta dessa situação do próprio lojista também estar atuando no mercado online, você não consegue medir isso exatamente, quem está vendendo só ali e quem está vendendo dos 2 formatos. Mas eu acredito que hoje, dentro desse universo todo, entre cliente que é só online e cliente que é loja física, cerca de 60% deles estão atuando no mercado online. Ivana, falando um pouquinho das datas, né? A gente tem aí, acho que imagino que os grandes clientes estejam começando a tratar de Natal, né? Ou começando a executar o seu planejamento de Natal. Qual que é a expectativa de vocês para as vendas neste final de ano? Antes do Natal, a gente tem uma data importante, que é o Black Friday, né? Então, sim. O Black Friday também, anteriormente, alguns anos atrás, nós tínhamos apenas mães, namorados, pais e Natal, né? Para nossa categoria, né? E já de um tempo, já faz alguns anos, a gente tem o Black Friday, que é uma data super mega importante também. Então, a gente está bem positivo, a gente já fechou negociações com vários clientes para o Black Friday, e Natal a gente continua acreditando nele, tá? Como você mesmo disse, se a gente começar a analisar, olha, pode ser que tenha uma queda e tudo mais, e isso repercutir no nosso forecast, é uma aposta que você não sabe se vai ser positiva ou negativa. Então, a gente preferiu não mexer no nosso forecast, acreditar que o Natal sim vai acontecer, seja ele através de lojas físicas ou através do mercado eletrônico. Então, a gente está acreditando no Natal. Em termos de mix de produtos, vocês têm visto alguma mudança de caminho olfativo pelo consumidor brasileiro? Quer dizer, vocês têm um portfólio extenso, tem algumas fragrâncias que vocês não acreditavam e despontaram por algum motivo? Sim, na verdade, eu vou ser muito sincera contigo, os perfumes, né, cujas fragrâncias são mais doces, mais amadeirados, né, que sempre foram, que continuam sendo sucesso, né, eles continuam tendo a sua aceitação, mas a gente chamou nossa atenção o fato de produtos mais suaves ou mais cítricos ganharem mais espaço nesse mercado, que anteriormente eles sempre vendiam, mas não eram tão expressivos, né? E de abril para cá, a gente começou a perceber essa procura e foi motivo de mudar o meu forecast. Tenho que te confessar que a gente mudou para mais o nosso planejamento. Por conta desse movimento em cima dessas famílias olfativas que vocês não previam o resultado tão bom. Eu direciono isso muito para o comportamento do consumidor mesmo e por toda essa situação pandêmica, né? Eu vou ser muito sincera com você. O consumo do perfume, diferente de outras categorias que tiveram uma redução, eu acho que ele está se mantendo, né? Então, assim, muita gente fala, eu uso perfume para ir para o trabalho ou coisa parecida. Então, a gente entende que mesmo quem está em casa continua usando o seu perfume, não na mesma proporção que antes, mas continua usando. E eu acho que o consumidor ousou um pouco mais. A experimentação começou a ter ser mais forte agora, né?
ele começa a ousar mais. Olha, eu gosto desse perfume, mas eu acho que eu vou comprar aquele ali, vou experimentar. Então, a experimentação tem sido algo interessante nessa situação pandêmica. É o que a gente percebeu no nosso negócio. E você vê sustentação nessas experimentações? Quer dizer, ele experimenta alguma coisa nova e mantém, ou a maior parte volta para o que já usava? Eu acredito que isso é positivo, tá? Porque é sabido que o consumidor brasileiro é apaixonado por perfume, né? Então, assim, existem várias pesquisas que apontam que a maioria dos brasileiros tem mais de 3, 4 opções de perfumes em casa, né? Então, eu acho que isso vai se manter, né? Então, aqueles que não tinham essa ou outra fragrância, vai continuar, ele experimentou, gostou, isso é bacana, ele vai continuar mantendo ali no seu mix de perfumes, né? E o bom de trabalhar com um produto com esse ticket médio de preço é possibilitar que essa experimentação perpetue, né? Porque, olha, eu comprei esse aqui que ele é mais cítrico, olha, eu vou ousar e comprar um mais floral ou um mais doce, entendeu? Mais amadeirado. Então, eu acho que essa época é propícia para experimentação. Um último ponto que eu queria abordar com você, e é realmente olhando para o futuro. A categoria de perfumaria no Brasil, ela é grande, mas ela é complexa. Você tem alguns atores gigantes em canais próprios, como venda direta e lojas próprias, né? Estamos falando de Natura. Cortou um pouco o seu áudio, eu não entendi a primeira parte da pergunta. Tá, perfeito. Olhando para o futuro, né, eu queria entender como é que a BR Brands enxerga a evolução dela no Brasil, principalmente na categoria de perfumaria, levando em conta que a gente tem um mercado que é muito grande, mas que também é muito complexo, porque você tem dois gigantes nacionais, né, Natura e Boticário, que estão em canais proprietários e que ocupam ainda hoje uma fatia aí de mais de 50%, 55% da categoria como um todo, com produtos em todas as faixas de preço, né, de 50 até 250 reais. Você tem uma série de competidores na sua faixa específica de preço, você tem uma distribuição seletiva que começa a achar um espaço no Brasil e também trazendo algumas opções ali de preço mais intermediário. E você ainda tem todas as outras empresas que operam na venda direta, seja tradicional, seja multinível, outras empresas de franquia. Como é que vocês olham para o futuro da BR Brands e de quem vocês esperam ganhar mercado para continuar crescendo? Na verdade, Awane, esses gigantes, né, eles são escolas para nós, né, são muito respeitáveis. Natura, Boticário, Pucci, L'Oréal, todas essas grandes empresas são extremamente, eu admiro muito eles. E eu não acho que eles sejam os meus principais concorrentes, não. E eu acho que a gente tem um futuro muito amplo pela frente, porque existe espaço para todos. Existe segmentos distintos, né? Você vê que interessante. Nós não vendemos aqui na nossa região, principalmente São Paulo, não existe venda de perfume em drogarias, né? Mas a gente é muito forte em drogarias em outras regiões, a região norte, a região centro-oeste, você não encontra perfumarias. A venda acontece nas farmácias, nas drogarias, mais de 90%, cerca de 95% da perfumaria está centralizada em drogarias. E é justamente ali que a gente também vende, né? Então, assim, eu não vejo que o mercado está se fechando por conta dessas grandes empresas. Pelo contrário, a gente tem um mar de oportunidades. Eu vejo o futuro de forma muito positiva para nós. Perfeito, eu conversei com Ivana Menezes, diretora da BR Brands. Ivana, muito obrigado. Obrigada a você, Awane, foi um prazer.